Bom dia, obrigado por terem vindo. Está aqui uma plateia muito interessante. Antes do Francisco falar sobre a apresentação da produção de algas da uva e o custo de produção, eu gostava de fazer uma introdução para explicar que nós começámos a trabalhar em 89 com dourada em robalo e rapidamente percebemos que se tivéssemos só cultura de robalo, havia uma produção espontânea de uva e gracilária acoplada. Normalmente sempre as duas espécies acopladas. E tivemos produção num tanque de 1 hectare de várias toneladas de uva e gracilária, que nos impedia de pescar a dourada. Portanto, tivemos que depois fazer uma policultura de dourada para poder ter a situação controlada. E percebemos que a uva, deixemos que é mais a uva, dá a dourada, vamos mostrar num vídeo, gosta de comer bem a uva e que fica com umas colorações diferentes e com um gosto diferente. Portanto, fizemos 2 ou 3 vezes uma situação que era, tínhamos um tanque de dourada, de, sei lá, 40, 50 toneladas no tanque, de 1 hectare, entre 8.000 metros quadrados e 1 hectare, e na parte final não pescámos tudo, ficámos com 6, 7 toneladas no fim. O que acontece? As algas começam a crescer porque há um equilíbrio entre a biomassa de dourada e a biomassa de macroalgas. E passado 1 mês e meio, íamos ver essa dourada e não era a mesma dourada. Uma dourada completamente diferente. E, portanto, vimos que essa dourada tinha um valor comercial suplementar de €1. Quer dizer, os peixeiros, nós trabalhamos com muitos peixeiros, com pequenos compradores da praça, nos pagavam aquela dourada €1 mais caro. Portanto, daí o nosso interesse nas algas, desde o princípio, porque achamos que podemos utilizar estes recursos para alimentar a dourada. Podemos fazer um produto diferente, com características específicas e um valor adicional importante. Neste momento estamos a vender dourada, que tem um acabamento diferente e não é difícil conseguir €1 a mais por um peixe que tem uma diferenciação. Outro aspecto que eu acho que é importante dizer é que nós, como produtores de peixe, temos uma libertação de CO2 para a água. Portanto, o peixe capta o oxigênio e liberta o CO2 na água. E o CO2 para nós é uma situação complicada quando queremos tratar a água, porque há muitos sistemas de tratamento da água, mas fazer a desgasificação de CO2 não é tarefa fácil. E as macroalgas, pelo que o Leonardo me acabou de dizer, ou de mostrar no trabalho dele, explica que realmente as algas, as macroalgas, têm maior capacidade de absorção de CO2 portanto, tem essa capacidade de até absorver mais do que as microalgas e, portanto, se futuramente houver imposições de libertação de CO2, cotas de CO2 ou de libertação de CO2, penso que as macroalgas podem ser uma excelente forma de retirar o CO2 da água, melhorar o pH, porque o pH da água torna-se demasiado ácido e, portanto, começa a criar outro tipo de desequilíbrios e realmente a Asparagopsis em especial, com uma taxa de crescimento tão grande, será uma das fontes, diria eu, melhores de captar o CO2 da atmosfera. Portanto, penso que temos aqui uma espécie excelente para captar o CO2 da atmosfera, ou neste caso da nossa água, e tornar um sistema sustentável. Como o Francisco estava a fazer aqui um estágio no Instituto das Pescas, em uva, fomos contactados e decidimos fazer uns ensaios no seguimento que já tínhamos feito com o Leonardo, aqui há uns anos, para ver como é que as coisas estavam, para tentar perceber o que é que podíamos fazer, e estamos aqui a tentar aprender um bocado sobre a matéria. E passo a palavra agora ao Francisco, está bem? Bom dia. Acho que esta bela introdução não é precisa de muito mais para introduzir o que é que nós vamos falar hoje, ou melhor, o que é que eu vou falar. Falar então sobre os custos de produção da uva. O estágio que eu aqui realizei foi acerca da minha tese de mestrado. Eu trabalhei então
com esta espécie magnífica, a uva. Ela é uma espécie que existe em locais eutrofizados, cresce em tudo que é local onde existem influentes piscícolas. De facto, tem capacidades biorremediadoras brutais, muito boas, que lhe traz uma composição proximal, química muito interessante para ser integrada, como por exemplo em rações, como já foi falado anteriormente, ou até mesmo para ser apenas utilizada como um biofiltro. No entanto, eu venho aqui falar sobre sistemas de produção. Já vimos uns quantos tipos de sistemas demonstrados pelo Leonardo, mas existem outros que estão já montados, desenvolvidos, mas talvez ninguém tenha olhado para eles deste modo. Como, por exemplo, um tanque de fermentação, onde já existem toneladas e toneladas de alga, crescem todos os dias, mas a extensividade, o tipo de sistema extensivo que ele é, não nos permite controlá-lo tanto como seria um sistema de raceways, por exemplo, posso demonstrar aqui. Relativamente à Aqualvor, como podem ver aqui, ela é uma firma com cerca de 20 hectares, tem uma capacidade de produção de cerca de 500 toneladas anuais, trabalham cerca de 30 pessoas formadas, especializadas nesta área, contém uma pré-engorda, como podem ver aqui nesta imagem, uma engorda, obviamente, para engordar os belíssimos peixes. Como podem ver, estas douradas são características desta empresa e não propriamente do mercado em geral. E igualmente falo do robalo. Nada mais do que uma bela equipa de pesca para poder permitir atingir estas produções anuais, e o mesmo acontece com a sua sala de embalagem. Também tem uma maternidade que hoje em dia está a desenvolver técnicas de produção para robalo e, de facto, produz robalo. Um laboratório e uma sala de ensaios onde são feitos os exames patológicos, etc. Mas agora, com esta nova vertente das macroalgas, que está na moda, por assim dizer, essas macroalgas, além de crescerem aqui, neste exemplo, do tanque de cantação desta estação, também existem nas valas de descarga da Aqualvor, como podem ver aqui nesta imagem. Isto é um tanque, são valas de descarga deste lado, do lado A, e do lado B temos uma produção acessória de peixe. Como podem ver, isto parece um sistema mais extensivo, onde há um policultivo de gracilária e uva. Isto, há flutuações anuais e sazonais, mas de facto o que impede, na minha opinião, o cultivo mais intensivo deste tipo de sistemas é de facto a tecnologia e a falta de tentativas de fazer qualquer coisa com este local, vamos assim dizer. O meu trabalho na Aqualvor está relacionado com o desenvolvimento de metodologias como para a produção de uva, como o Tó já falou. O layout é mais ou menos o que vocês veem ali à direita, no entanto, esta fotografia foi ligeiramente cortada. Eu utilizo a água dos produtores, são robalos, passo então para um sistema de filtro, que é este círculozinho azul que está ali. Ela é derivada então para 2 tanques pequenos, são 400 litros, apenas utilizo estes tanques para manter um estoque aclimatizado às condições que eu pretendo dar a estas macroalgas, e após ter densidade ou peso suficiente, transponho-as então para um tanque de 1,8 metros cúbicos, aproximadamente 2, que é um raceway, um dos raceways que o Leonardo já utilizou e foi reparado e neste momento está a produzir as algas, e após atingir um peso ideal para continuar este scale-up, passa-se então para um tanque de 15 metros cúbicos, que é o que vocês podem ver aqui nesta imagem. Então, para vos dar uma ideia, isto está a correr bem, boa, do que é um tanque destes com cerca de 3,6 kg por metro cúbico, é uma densidade ligeiramente elevada. Atingimos esta densidade em cerca de 3 semanas, uma temperatura relativamente alta, o que foi uma densidade brutal, e por essa mesma razão utilizámos posteriormente o yield, ou o rendimento, para alimentar as douradas, tal e qual como o António estava a falar. No vídeo à direita vocês conseguem observar, e após cerca de 20 minutos em que eu lhes dei a comer estas algas, começa-se a ver de facto a vontade delas comerem este alimento, que não vêem todos os dias, pelo facto delas lá existirem. Mas além do facto de podermos utilizar esta alga como um alimento vivo, interno para uma produção, também podemos extrair certos compostos. Isto vem da minha tese, a extração de lípidos
normalíssima, em lípidos os quais contêm atividades bioativas, antioxidantes, anti-inflamatórias, etc., que posteriormente podem também ser interessantes tanto para rações ou para indústrias farmacêuticas, etc. Mas o que interessa aqui são, de facto, os números. Por isso é que o título se chama custo de produção e eu, neste caso, tentei calcular quanto é que custaria 1 kg da alga fresca que eu estou a produzir neste tanque. Portanto, defini duas condições. Uma condição de 10% de crescimento diário, que seria um crescimento relativamente parecido ao que é obtido durante invernos e temperaturas mais frias, apesar de ser um bom crescimento mesmo assim. E para este tanque de 2 metros cúbicos, podemos ver que num tempo de 23 dias, quase um mês, obteríamos um rendimento de 7 kg, o que, depois de fazer os cálculos destes custos fixos, onde eu incluí o valor real do preço de eletricidade e os equipamentos que estou aqui a utilizar, pagando ao pessoal este valor, podemos ver que o custo de produção é de cerca de 158 euros o quilo a alga fresca. Eu não sou economista, os valores podem não estar exatamente perfeitos, mas a realidade é que para um sistema deste tamanho não compensa manter um sistema deste tamanho. O que compensa aqui foi o que o André Cabrita falou e chama-se de economia de escala, que é quando pegamos destes 7 kg que cresceram em cerca de 20 dias, ou no caso dos 20% diário em metade do tempo, e os aplicamos a um tanque maior, como é este exemplo, tem 15 metros cúbicos, e que, começando então com esta densidade no mesmo tempo de cultivo, com estas mesmas condições de crescimento, conseguiríamos obter um rendimento de cerca de 56 kg para o caso de 10%, e num caso de 20%, e isto são resultados completamente viáveis. Durante o verão a uva cresce muito, muito, muito rapidamente, obteríamos então estes valores e obviamente o custo de produção iria reduzir, porque de facto os custos de eletricidade aqui mais uma vez estão adaptados ao tempo de cultivo e ao material que foi utilizado para cultivar estas algas, e há tecnologias mais eficientes que não consomem tanto e compensam neste aspecto. No entanto, há várias dificuldades. É que esta escala de 15 metros cúbicos não é nada. Se nós queremos tentar suprimir indústrias da ração, por exemplo, que querem incorporar 2% de matéria seca numa espécie de macroalga qualquer, precisamos de toneladas, cerca de 20% em média, da uva, digamos deste modo, é matéria seca. Portanto, 100 toneladas, apenas 20 temos de matéria seca, e será um problema. Mas, para aumentar a escala, e é possível aumentar a escala, dou-vos mais uma vez o exemplo do tanque de cantação. Estava repleto e era para dar um trabalho descomunal para levantá-las dali. Isto traz algumas dificuldades que eu vejo como a infraestrutura. Se nós queremos controlar alguns parâmetros, como por exemplo a temperatura, muito importante no crescimento, a luz, o pH da água, que influencia a fotossíntese e por sua vez o uptake dos nutrientes, e essa mesma a qualidade da alga. Contaminações, o crescimento de outras espécies, temos que ter noção de como lidar com as densidades para tentar combater isto ou não, ou métodos de filtragem. O processamento, existem estabelecimentos em Portugal que processem macroalgas em toneladas. Pode ser devido à minha idade, mas eu ainda não conheço nenhum. Existe também a parte da embalagem. É verdade. Existe. Quantas estações de embalamento para macroalgas é que existem? Eu acho que isto vão ser algumas dificuldades com o aumento da escala e, obviamente, o destino do produto. Pode ser, de facto, integrado dentro da empresa e, como falou, o peixe teria um valor acrescido. No entanto, acho que é preciso um maior networking, uma maior conversa entre todos nós, e é por isso é que eu gosto deste tipo de workshops, e ainda bem que estou aqui para poder dar a minha opinião. No entanto, agora vou-vos falar de um projeto situado muito perto onde nós nos situamos agora, que é dominado pelo grupo da Aqualvor, onde é pretendido nestes 50 hectares, destes 20 estão limitados a vermelho, fazer a produção novamente de robalo e douradas. No entanto, este projeto também ambiciona aproveitar um destes tanques de tega e utilizá-lo como um biofiltro. Tipo de biofiltro que, antes de mais, vamos passar esse biofiltro, quero também chamar a atenção que, continuo a falar de sistemas, um tanque tega deste género seria um tanque, não de decantação, mas um tanque que tentar aumentar a intensividade da produção das macroalgas. No entanto, também é possível fazê-lo em outros tanques que a própria estação
tanques das microalgas em betão, por exemplo, ou aquela pequena pré-engorda que conseguia produzir cerca de 70 toneladas ao ano de juvenis. Imaginem a possibilidade para as macroalgas. Portanto, este tipo de tanque seria, a meu ver, uma espécie de um tanque de decantação reaproveitado. Tem um total de 7.000 metros cúbicos, onde 3/4 iam para ter o efeito SUMP, ou seja, com o efeito SUMP eu refiro uma decantação, a ter um tratamento próprio da água, uma estimulação essa mesma, um biofiltro e, posteriormente, sim, passar esta água para as macroalgas para haver, de facto, uma biofiltragem feita por elas, até obter um rendimento e produzir, então, estas macroalgas. E, finalmente, um filtro mecânico ou orgânico para impedir que estas mesmas sejam passadas para o exterior. Há um fator que eu tenho que salientar, que é o aspecto que estes tanques permitem a recirculação desta mesma água, o que, em termos térmicos, ou seja, podemos conseguir e garantir, tentar garantir, obviamente, imaginem o acréscimo de 1 grau ou a estabilização de 2 graus num terreno, numa área como esta, e, obviamente, a possibilidade da recirculação da água seria brutal. Números os quais acho que seriam muito interessantes conseguir calcular. Dar um valor a este tipo de água tratada. E, pronto, obviamente, a água iria entrar como um efluente e o objetivo é não lhe chamar efluente outra vez, porque esta palavra acaba por ser muito pesada. Falar, então, das macroalgas de interesse. Não vamos cingir só apenas à uva. Há algas, elas são sazonais, têm crescimento sazonal. Portanto, falaria também da gracilaria, é uma espécie bastante abundante, e possivelmente a Asparagopsis devido a todo o interesse que ela tem hoje em dia aos seus crescimentos, etc. Mais uma vez fiz as mesmas contas, mas para um tanque deste tamanho. Se nós pegássemos nos cerca de 60 kg que acabariam de ser produzidos no tanque de 15 metros cúbicos e utilizássemos como uma densidade inicial, com as mesmas condições, um tempo de cultivo de cerca de 30 dias num mês, nós atingiríamos 1 tonelada. Eu, neste caso, estes valores parecem quase irreais. São valores brutais, é crescimento muito, muito alto, são estimativas. É algo que eu gostava muito de ver acontecer. Mas, de facto, estes valores de crescimento são habituais para esta macroalga e estas densidades são relativamente baixas para os seus cultivos em outros sistemas. E, obviamente, o custo de produção aqui desce brutalmente. Aumentamos a produção, o custo dela mesma vai descer, pois os equipamentos também terão de ser, obviamente, apropriados a este mesmo. Uma situação de 20% de crescimento diário, duplicávamos, ou melhor, cortávamos a metade. Possibilitávamos fazer 2 ciclos mensais, por assim dizer. E agora, visto que eu acho que esta é uma densidade relativamente baixa, porque nós vemos, por exemplo, um tanque de decantação como o daqui desta estação, fiz as contas, aumentar um bocadinho mais esta densidade para meio quilo por metro cúbico, utilizando cerca de 875 kg seria o estoque inicial. E deste modo seria possível fazer um cultivo, digamos, contínuo. Se nós conseguíssemos ter uma intensividade suficiente para saber quantos quilos de macroalga temos num tanque deste estilo, com a água tratada, sabendo os nutrientes, sabendo tudo, o maior controle melhor, possivelmente chegaríamos a este tipo de rendimentos. Toneladas em dias, em 10 dias. As macroalgas de facto têm esta capacidade. E reparem que eu usei os 10%, podia ser 5%. E mesmo em 5% cresciam muito. As macroalgas têm esta potencialidade e espero que isto fique muito bem frisado na vossa cabeça. Na realidade, elas têm um potencial brutal e não existe muito que cresça assim. Mais uma vez, obviamente, com a produção decresce ligeiramente, mas dar-nos esta possibilidade. Eu gostava de... Eu acabo assim a minha apresentação. Não sei se tem alguma questão para propor, mas acho que isto são ideias bastante ambiciosas que podem ser feitas, que devem ser feitas. Acho que é necessário dar um salto hoje em dia, ter coragem para fazer esse tipo de coisas. E é para isto que isto serve. Portanto, obrigado. Pronto, agora diz-me para ali. Eu tenho uma pergunta, não sei se posso. Pode. Força, fica ali. Diz. Eu surgiu essa pergunta assim mais geral, mas devido às características da produção de MTM, até que ponto é que seria possível, ou se já é, e se é viável do ponto de vista económico,
um IMT biológico. Não sei se já... Um IMT biológico. Sim, porque eu não estou muito dentro deste tipo de produção, Okay. mas parece-me que é o mais próximo amigo do ambiente e mais próximo da sustentabilidade e então fala-se muito dos produtos biológicos, até que ponto é que o que é que já está a ser feito e se é economicamente viável, não sei. Okay. Não se importam, a gente depois faz essa discussão no final, já estamos fora do... E depois falamos, não te esqueças. Está bem. Estou na área de trabalho. Você tentar ser curtinho. Sim. Não, quer dizer. Estão-me a pedir para ser rapidíssimo, portanto vamos embora. Eu mudei um bocadinho o título do tema, que achei mais relevante este título, estratégias para termos valor económico neste tipo de produção, em tanques de terra, especificamente em tanques de terra. A primeira parte da apresentação é um bocadinho da abordagem económica que fizemos a partir da minha tese de mestrado, depois a partir daí são basicamente algumas questões que têm a ver com algumas que já discutimos, o Dr. Pedro já levantou, com a ligação dos sistemas intensivos e também algumas que vêm do nosso trabalho prático aqui da estação. Se não me engano. Ok. Então, queria começar. Certo? Ok. Nós normalmente quando pensamos na produção de tanques de terra, tanto a nível europeu e mundial, pensamos logo em peixe, camarão, eventualmente sal, que são as principais conhecidas. Em Portugal, principalmente peixe e camarão, e já se fez também peixe e sal, já se fez camarão. E nós, o IPMA tem respondido, usando a estação piloto para fazer alguns ensaios de piscicultura, e desde 2010 temos estado a fazer alguns testes de cultivo integrado, principalmente com ostras e peixe. Já testámos também holotúrias, temos vindo a testar ultimamente macroalgas, anelídeos, mas em termos de informação, onde temos mais é nas ostras, que tendo começado há mais tempo. Temos visto ao longo destes anos que esta combinação das espécies, aqui vê-se nos nossos tanques com bastantes ostras, tem trazido principalmente resultados positivos, ainda não vimos nada realmente muito negativo, portanto, em termos de crescimento, sobrevivência, adaptação da espécie ao meio ambiente dos peixes, funciona, temos visto também uma função de biofiltração na produção de microalga, estávamos à espera disso, mas temos visto, de facto, a acontecer. O manuseamento em termos de equipamentos e de manuseio é relativamente fácil e não temos visto grandes interferências do facto de estarmos a cultivar duas espécies diferentes no mesmo tanque entre o peixe e as ostras. Em 2015 fizemos uma experiência basicamente para perguntar, ou para saber a resposta, se conseguíamos saber, que combinação seria a mais adequada entre peixe e ostras. Seria produzir um bocadinho de ostras num sistema maioritariamente peixe, ou dividir quase metade uma produção de peixe, neste caso de corvina, com ostra. Obviamente utilizando condições semelhantes entre os dois sistemas, com produções finais esperadas semelhantes, mas simplesmente mudava a proporção de cada espécie em cada sistema. Fizemos avaliações de qualidade da água, de crescimento, mas também tentámos avaliar a parte dita económica. Fizemos alguns cálculos de custos, de receitas, despesas, utilizei o mais possível valores reais, valores de preço de venda de corvina, das ostras, de energia gasta, calculámos várias coisas aqui, simplesmente conseguimos determinar alguns gastos concretos. Vimos, depois da comparação em que há realmente, onde temos mais peixe, necessariamente temos mais despesas de ração. As receitas, tendo em conta que a corvina é um pouco mais elevada em termos de preço de venda, traz-nos mais receitas na parte da venda em comparação com um sistema onde temos metade dos dois grupos. Depois, quando fazemos a comparação de lucro de receitas para despesas, já vemos o contrário, já vemos que o lucro é maior num sistema onde temos mais ostras e menos peixe, basicamente temos menos gastos de ração para a mesma biomassa produzida. E depois, transformando esse lucro em custos de produção, custos por quilo produzido, vemos que o custo do sistema 2, onde temos mais ostras e menos peixe, dá-nos um custo de produção
mais baixo. Portanto, a partir daqui deu-nos a noção, obviamente há muitas coisas aqui variáveis que não quer dizer que isto aconteça sempre, mas dá-nos a ideia que é possível, provavelmente, ter-se, como mudança de proporções, termos um pouco mais de lucro ou menos custos, utilizando os mesmos tanques, as mesmas condições experimentais. Depois, uma das coisas que eu acho que é importante discutirmos, e é para isso que serve o workshop, são as várias questões em relação à estratégia dos tanques de terra para IMTA. Já discutimos algumas delas aqui. Algumas das perguntas que eu faço é, para este tipo de produção, o peixe é sempre o principal e depois vamos estar a adicionar as outras espécies, ou seja, necessariamente quem pensa em macroalgas tem que andar à procura da piscicultura, para ver se consegue, eventualmente, ou não, ou se é preciso mudar alguma coisa, é uma das perguntas que faço. Os tanques de terra, como nós temos também trabalhado aqui, é só a fase final do produto do IMTA, pode servir como estratégia intermédia, como nós, por exemplo, estamos aqui a fazer ouriços do mar, que são para engordar em alto mar, em long lines, e estamos a usar a estrutura dos tanques de terra, neste caso, para produzir o alimento, para dar aos ouriços que estão na maternidade, que depois servem para a engorda final, né, em zonas de long lines, por exemplo. Portanto, eu acho que isso também é uma questão que se pode equacionar até para outras espécies. E aqui a mesma ideia de que da ideia que a piscicultura é sempre o ponto de partida para introduzir os nutrientes no sistema, e se isso é a única forma de sustentar um IMTA. Não há formas de aproveitar nutrientes endógenos do sistema para potenciar ou utilizar águas de zonas atrofizadas, sabendo que aquelas águas são bastante ricas, e simplesmente desviar essas zonas para tanques de terra e produzir outros organismos, microalgas, macro e ostras, por exemplo, sem depender sempre das pisciculturas. Não quer dizer que eu acho que sim ou que não, é uma questão a debater, que eu acho que é importante. Aqui simplesmente um diagrama para vos lembrar alguns grupos que podem ser utilizados como níveis tróficos. Portanto, geralmente, onde é que é o laser? Ok. Pronto. Portanto, basicamente para relembrar que há vários grupos possíveis, uns já bastante trabalhados, outros ainda em fase experimental, outros em fase experimental e com algumas empresas já a trabalharem. Não esquecer a parte do zooplâncton e insetos, não esquecer macroinvertebrados também, não esquecer os anelídeos e equinodermos também podem ser utilizados. Depois convém lembrar destes diferentes grupos, obviamente este esquema lá está a ser impulsionado pelo peixe, que é o principal, depois vai dar os tais nutrientes, e eu só pergunto se tem que ser sempre assim ou não, ou de que forma é que pode ser melhorado, ou se é possível ser melhorado. E aqui faço basicamente a mesma questão, é se este sistema, que é mais ou menos o atual, que é o peixe principal e os restantes níveis tróficos, são acessórios ou que se aproveita, ou então se devemos passar a focar-nos nos produtores, microalgas, macroalgas, e inverter eventualmente as prioridades e também aproveitar sempre o próprio espaço para turismo de lazer, que também se fala dos birdwatching, de pesca paga e essas coisas todas. Portanto, faço ali alguma comparação de sistemas, não quer dizer que seja fixo, pode ser ao contrário, mas serve também para a gente questionarmos a seguir agora no próximo debate. Em termos técnicos, outra questão que também nós temos visto, principalmente aqui, é a história da recirculação da água. Necessariamente a água vai ter que ou recircular ou passar pelos diferentes sistemas. Uma das questões que nós temos visto aqui é que cada vez que chegamos ao verão e estamos a fazer ou ostras com peixe ou macroalgas com peixe, se o peixe está doente temos que fazer um tratamento, tudo o resto provavelmente tem que parar. Já nos aconteceu isso, tivemos que parar experiências de IMTA porque tínhamos que fazer tratamentos com sulfato de cobre é um algicida, se estamos a utilizar essa água para macroalgas, tem que se parar. Portanto, tem que se esperar que o peixe não fique doente, passe, a temperatura é altíssima. Portanto, isso é uma equação a pensar, pelo menos em zonas que apanham águas de 25 para cima. Se calhar em Aveiro não há tanto este problema, porque as águas chegam no máximo a 23, 24, mas pelo menos neste tipo de sistemas tem que ser pensada esta ideia. Se há forma de reestruturar os tanques para evitar ou ter possibilidades de separar os sistemas, os níveis tróficos, acho que é uma questão importante de se debater. Aqui o exemplo dado pelos gregos é muito conceptual, com a história de utilizar a gravidade, diferentes sistemas de produção. Isto ainda não existe, é uma ideia bastante, não diria futurista, mas serve para mostrar algumas formas de, não quer dizer que tenha que ser feito tudo desta forma, mas é um exemplo que eles deram para as zonas desérticas, de aproveitar a água do mar para se produzir vários, não só produtos aquáticos, mas também alguns produtos ditos terrestres, com alguma produção também de energia. Só para perceber, eventualmente pode haver diferentes formas de utilizar os tanques de terra, não só como o principal foco,
mas como também um acessório a outro tipo de produções combinadas com outro tipo de estruturas. Aqui também, a nível conceptual, acho que é importante trazer estes conceitos, já tínhamos falado alguns de economia circular, como é que trazem mais valor económico, porque é fácil da gente usar estes termos e a sustentabilidade, e estamos sempre com a sustentabilidade nas palavras, mas como é que isso se traduz em valor económico concreto. Obviamente sabemos que a tal história da agricultura biológica e sabemos que estamos com o pacote quando vendemos o produto e o público percebe que aquilo vem de uma produção ecológica dita, mas isso tem que ser muito bem explicado e qual é o valor real económico, como já se falou, deste tipo de conceitos. Então acho que é importante, mas obviamente eu acho que é importante depois integrar este tipo de soluções ou de ideias, se possível, nos planos de produção e ordenamento, mas depois até que ponto é que isso realmente pode lá estar, mas não está a trazer propriamente grande valor ao produtor. Às vezes parece que as coisas já existem legalmente e já se faz planos, mas depois o produtor também não sente que possa ser realmente um valor para a sua própria empresa. As conclusões são mais perguntas do que soluções. Basicamente, eu penso que é possível, com diferentes estratégias de produção, com diferentes proporções, ter maior lucro para este tipo de produções em tanques de terra, de nível semi-intensivo. Talvez será ou não necessário mudar o foco para níveis tróficos mais baixos e usar simplesmente a piscicultura como complemento, que é, eventualmente, temos visto que as algas quase que crescem naturalmente neste tipo de sistemas, e às vezes é o contrário, dá-nos mais trabalho a quem faz piscicultura estar a remover as macroalgas ou a controlá-las, ou tem que pôr mais caudal do que seria necessário, porque senão as macroalgas vão crescer, seja no inverno, no verão, portanto, são obviamente custos que se está a ter para evitar aquele dito problema. É essa a questão que eu faço. Até a própria forma também de resenhar os tanques de terra, da forma como estão feitos, se nós quisermos fazer, por exemplo, uma produção de macroalgas ao lado do tanque, aproveitando, eventualmente, geralmente não temos muito espaço, normalmente as margens dos tanques são estreitíssimas, portanto temos que pôr ou os tanques numa área que poderemos ter ou não, ou longe, portanto nós já tivemos essa questão até com o ensaio do Francisco, portanto tivemos que pôr os tanques experimentais dele num sítio que era o possível, não havia espaço nos tanques onde nós queríamos aproveitar, portanto esse tipo de possibilidades de utilizar diferentes tipos de tanques ao lado dos tanques de terra também talvez seja preciso reequacionar a forma como já estão desenhados. E lá está a trazer a parte ecológica, cultural e social para este tipo de negócios, se der mais valor ao produto. Nós queremos que dê, mas é preciso ter valores concretos para isso. Pronto, são mais ideias para ir discutindo a seguir à mesa redonda. Vou passar agora ao Rui, que vai dar talvez um dos melhores exemplos da agricultura integrada e vai ter provavelmente muitas respostas para este tipo de questões. Obrigado. Ok. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos. Quando acabar, espero que aguentem mais um bocadinho. Venho-vos então dar o exemplo. A Algaplus é uma empresa que é um dos parceiros do projeto Integrate, no âmbito do qual estamos a fazer este workshop. Vou-vos dar o exemplo da Algaplus. Acho que responder a algumas das dúvidas que se foram levantando já aqui, dos anteriores colegas. Engraçado que eu não combinei nada com o Leonardo, mas acho que ele vai ficar orgulhoso de alguns dos números que mostrou na Austrália, quando vi que as coisas não estão muito longe daquilo que ele tinha calculado mesmo com o sistema deles. Portanto, este é um workshop, como o Andrés introduziu, muito sobre a parte económica. Eu vou-vos dizer desde já que eu não vou apresentar a estrutura de custos de Algaplus aqui. Não tenho esse conhecimento detalhado, nem tenho autorização para fazer da parte dos nossos sócios, mas vou mostrar-vos alguns números daquilo que eu acho que vale a pena mostrar e que é interessante, e que acho que é interessante e suficiente para vocês perceberem que isto já não é apenas um conceito, okay? O cultivo integrado e a produção de algas em concreto. Nós, Algaplus, nascemos um bocadinho também ao contrário, como diz o Leonardo. Nós, produzimos macroalgas em agricultura integrada multitrófica, mas nós somos, antes de mais, um produtor de macroalgas. Ponto final. A agricultura integrada multitrófica, para nós, foi apenas uma estratégia, uma forma que fazia sentido, tanto do ponto de vista fisiológico, como do ponto de vista económico,
como já começam a perceber, de produzir as nossas algas. Podíamos produzir estas algas numa água qualquer salgada, onde nos deixassem produzir, onde tivéssemos espaço. Mas isso ia ter outro tipo ia criarmos outro tipo de dificuldades, ia ter outro tipo de custos que neste caso nós não temos. Portanto, o facto de nós termos uma produção integrada neste momento foi fruto das circunstâncias. Primeiro, a nossa estratégia de associar uma piscicultura de peixe e depois o caminho levou-nos por aí e hoje em dia temos de tomar conta do peixe também, porque já não há ninguém para tomar conta de peixe na propriedade onde nós estamos e nós percebemos há uns anos aquilo que nós achávamos que era teoria, que a alga beneficiava da presença dos peixes, nós vimos acontecer quando a produção de peixe diminuiu naturalmente, porque o anterior proprietário estava a deixar de produzir e a produção das nossas algas diminuiu também exatamente a mesma proporção. Portanto, se nós precisássemos de alguma prova, tivemos lá ali, durante aquele ano em que as coisas cresceram. Portanto, se calhar alguns dos slides que vamos ver a seguir já não seriam talvez necessários, mas como quando não sei exatamente qual era a minha audiência, eu antes de mais ia fazer um bocadinho um contexto do que é a cultura a nível mundial. Portanto, e logo à partida já é suficientemente estranho nós em Portugal andamos a produzir macroalgas e explicar porque que andamos a produzir macroalgas e um cultivo integrado. Portanto, logo à partida eu gosto de explicar às pessoas que nós não andamos a inventar o cultivo de macroalgas no mundo. Já há outras pessoas que o fazem e fazem em escalas que nós não conseguimos imaginar. Temos para aí para ver. Portanto, quando dizemos que se produzem 30 milhões de toneladas de alga fresca por ano, a nível mundial, estamos a dizer que as macroalgas são responsáveis por cerca de 1/4 da produção mundial da aquacultura. É? Aliás, eu gosto de usar muito este exemplo quando estou na audiência, que eu sei que, não sei se será o caso exatamente, mas que há muitas pessoas da aquacultura animal, posso tentar dizer algo mais neira nos últimos 2 ou 3 anos, mas até há 3 ou 4 anos, o ser vivo mais produzido em aquacultura a nível mundial era uma alga, não é um peixe. Não, são as algas castanhas produzidas na água, depois aparecem os peixes todos que vocês podem imaginar, as carpas, as tilápias e isso tudo, mas o número 1 era uma alga. E no total elas representam uma porcentagem muito significativa da produção mundial. Portanto, isto é uma indústria que logo à partida mexe cerca de 11 mil milhões de dólares por ano, produção de algas, como dizem o termo da FAO, gate farm, portanto, à saída da produção. Se pegarmos nestas algas e as valorizarmos, ou temos diferentes estímulos, estes preços são multiplicados várias vezes. Temos mostrar um bocadinho a seguir. Outra coisa interessante, que eu gostava de chamar a vossa atenção, existem a nível mundial pouco mais de 10 mil espécies descritas de algas, de macroalgas. Nós em Portugal temos algumas centenas, 600 ou 700, não sei como é a lista. A produção mundial da aquacultura é baseada, tiramos aqui o ADA, temos mais de 90% ou 95% baseada em meia dúzia de espécies. Agora imagina o que é que ainda temos aqui que se pode explorar. Portanto, quando falamos em produção de milhares de toneladas, falamos em escalas por isso que não conseguimos nós visualizar em Portugal. Mas não é assim que nós queremos trabalhar em Portugal. Claramente, não queremos fazer concorrência à China, ao Japão, às Filipinas, à Indonésia, onde se vê este tipo de explorações. Portanto, são algas produzidas em milhares de hectares, em locais onde há essas condições. Isto só por curiosidade são algas, ao contrário pode parecer, algas vermelhas, usadas para a extração de carraginatos, um polissacarídeo que depois tem muitas aplicações em diferentes indústrias. E aquilo é um exemplo de uma área de produção de nori. Nori é pórfira, uma alga vermelha, laminar, que é muito conhecida por ser usada no sushi, é um dos ingredientes do sushi. Okay? Depois há outras formas um bocadinho mais sofisticadas que correspondem àquilo que se pode fazer nos países ocidentais, se temos que pensar assim, por questões geográficas, de espaço, de tecnologia, de condições de qualidade do produto. Como já falou. Esta é uma fotografia de uma empresa canadiana, a Cadence Plants, que produz algas já há mais de 20 anos. Fizeram muitos trabalhos, exploraram muitas coisas, que nós não, infelizmente temos essa informação, mas hoje têm alguns hectares de produção em tanques artificiais, pequenos, para produzir apenas esta alga vermelha, que eles depois processam nesta cor, e tudo aquilo que eles produzem desta alga vermelha é consumido pelo Japão, diretamente. Então não têm mais nenhuma necessidade de procurar outro tipo de clientes. Os japoneses compram tudo que eles produzem. Este é o tipo de, portanto, é um land-based, tanques mais parecidos ou menos parecidos com o sistema que o Leonardo já mostrou e que o sistema que a Alga Plus também usa.
Falando então um bocadinho neste aspecto económico, dando-nos um bocadinho também a história de como surgiu a Alga Plus, eu sou um bocadinho mais velho, a Helena apareceu em 2003, comecei a trabalhar em algas em 97, 98, portanto veio de Sicura, e nessa altura a ideia era produzirmos algas vermelhas, o gelívio, uma fonte de agar-agar, que são algas com um produto semelhante ao carraginato, que tem muitas aplicações na indústria. Quando começamos com o projeto da Alga Plus, em 2006, 2007, a explorar a Ria de Aveiro, percebemos que na Ria de Aveiro existia muita uva, muita gracilária, percebemos que a gracilária também era uma fonte muito importante de agar, uma outra alga vermelha, também a maior fonte mundial de agar. Então achámos nós que na Ria de Aveiro, ali com não sei quantos milhares de hectares, tínhamos ali as condições perfeitas para fazer o quê? Tentar fazer o que estavam a fazer os indonésios e os filipinos, produzir algas vermelhas. Então, basicamente, nós estávamos a tentar, ia apontar no slide, mas não, estávamos a tentar, basicamente, era produzir centenas ou milhares de toneladas de algas que, percebemos hoje mais tarde, estão nesta posição desta pirâmide. Portanto, esta pirâmide de valor, quantidade, digamos assim, representa basicamente a base, temos algas que são necessárias em grande quantidade, mas para os quais o mercado paga muito pouco, e à medida que vamos subindo na pirâmide, vamos diminuindo a necessidade do mercado, mas vamos aumentando muito o valor. Aqui, a maior parte das vezes, estamos a falar de algas que sofreram algum processamento, ou que têm outro tipo de qualidade, de composição química, ou que sofreram algum tipo de processamento, que pode ser simplesmente uma lavagem, uma desidratação, algum tipo de processamento que lhes confira, por exemplo, capacidade de viajar. Não estamos a falar apenas de alga fresca. Neste caso, o processamento também é um processamento, que é, na pior das hipóteses, secar a alga antes ela ir para a fábrica de extração. E os preços, a comparação é esta que nós vemos aqui. Quando nós fizemos a primeira abordagem, fizemos também lá as nossas contas de quanto nos gostaria de produzir gracilário na Ria de Aveiro, em diferentes sistemas, fizemos a abordagem às extratoras de agar, percebemos que eles estavam dispostos a pagar, no máximo, nas melhores hipóteses, 1 kg por alga seca. Produzir gracilário na Ria de Aveiro ia nos custar muito mais do que isso. Percebemos, ok, não é aqui que nós vamos sobreviver. Entretanto, ficamos a conhecer um bocadinho melhor também o mercado, agora já estamos a falar em 2011, 2012, fizemos uma viagem à França e percebemos que aí sim havia um mercado e clientes disponíveis para pagar aquilo que seria o valor mínimo que nós podíamos conseguir pela nossa tal. E esses clientes na Europa estão neste setor aqui, no setor alimentar. Portanto, nós aqui se calhar estamos muito habituados a comer algas só quando vamos a um restaurante chinês ou a um restaurante japonês, mas noutros países da Europa, e a França é o melhor exemplo, a região da Bretanha é a meca da utilização de algas para consumo humano na Europa, e daí só o mercado francês é enorme, mas daí sai muito produto também para outros locais. A Holanda está a desenvolver-se muito, a Inglaterra, a Alemanha. Aí há empresas que não produzem alimentos chineses ou asiáticos, produzem alimentos que são consumidos na população europeia, mas das quais as algas são o ingrediente mais importante ou um dos ingredientes mais importantes. Portanto, são grandes consumidores de algas para consumo humano, depois sendo integrado nesses outros produtos. Portanto, nós percebemos que era aqui que nós tínhamos que nos situar, tínhamos que tentar produzir algas para aquele setor. E depois a outra questão, que nos levou alguns anos também a chegar onde estamos agora, foi conseguir provar que isso era possível. Porque uma coisa é produzir algas durante, como o Leonardo disse muito bem, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Outra coisa é abordar numa empresa que tem necessidade de comprar 10, 15, 20 toneladas por ano, que está habituada a comprar, como são os franceses, que está habituada a comprar algas de apanha. A indústria em França desenvolveu-se quase exclusivamente na base de algas que são apanhadas da praia. Fazem uma boa gestão, apesar de tudo, dos estoques, das coisas que têm-se conseguido manter, mas atingiu, há uns anos atrás, esta parte, um limite. Portanto, eles não se conseguem desenvolver mais porque não há mais algas na praia disponível ou porque simplesmente de um ano para o outro as condições e a disponibilidade de matéria na praia é imprevisível. Também é curioso que, apesar de haver muitas algas disponíveis no mercado, esta questão, nós ouvimos falar muito hoje em dia da sustentabilidade, da origem dos produtos, da importância que os consumidores dão a estes fatores. Em França, um dos maiores exemplos que eu vi disso, eles têm necessariamente algas disponíveis na Ásia, onde eles quiserem ir comprar, eles não vão comprar uva, não vão comprar pórfida, não vão comprar estas algas que eles estão habituados a apanhar da praia
dos produtos, eles não vão buscá-las à China. Mesmo sabendo que elas existem lá, é um preço muito inferior àquilo que eles conseguem até apanhá-las na praia. Portanto, foi preciso fazer este trabalho com estes potenciais clientes e convencê-los que as nossas algas, sendo produzidas em Portugal, não seriam assim tão diferentes das algas colhidas ali nas costas da Bretanha. É o mesmo mar, temos que os convencer que isto é o mesmo mar, estamos muito perto, mas mais de tudo tivemos que os convencer que éramos capazes de fazer isto de uma forma consistente. Uma coisa é enviar 100 kg ou 200 kg, outra com uma determinada qualidade, outra coisa é conseguir fazer isto durante todo o ano de uma forma mais regular. Esse é o sonho de qualquer indústria de produção ou de processamento, é conseguir ter a sua matéria-prima fornecida de uma forma regular, cumprindo prazos, com a qualidade que eles necessitam. E isto é uma das grandes dificuldades do desenvolvimento da agricultura de macroalgas, que o Leonardo também já apontou. Continua ainda a haver muita incerteza e muitos poucos critérios que definam o que é uma alga de qualidade. Uma alga de qualidade para um cliente é uma coisa, a mesma alga para o cliente B pode ser uma alga que não tem a qualidade que ele necessita. E aí estamos a falar desta valorização da mesma alga com o mesmo tipo de processamento. Portanto, quando eu falo nesta evolução de preços, posso estar a falar de uva. Posso estar a falar de uva do princípio até ao final. Dependendo da qualidade, das características e da quantidade que é consumido, assim o cliente está disposto a pagar mais exatamente pelo mesmo produto. Okay? Portanto, foi ali que nós decidimos focar-nos e começar os nossos trabalhos de desenvolvimento. Não vos vou avançar muito com esta questão do tráfego integrado, mas aproveito esta imagem, estava a discutir no intervalo até ali com o André, aproveito isto só para desmistificar um bocadinho a ideia que continuamos na fase da teoria. A fase da teoria vai existir sempre, o IMTA, e é preciso começar a fazer alguma coisa na prática. Portanto, quando nós mostramos este esquemazinho muito bonito circular, o IMTA não é isto só, não é necessariamente isto. Podemos tirar os peixes, podemos continuar a achar que temos a IMTA, podemos pegar as ostras e continuamos a fazer a IMTA. O IMTA é aquilo que der jeito e fizer sentido no local onde nós estivemos a trabalhar. O Tó decidiu experimentar trabalhar com a uva porque percebeu já há uns anos que havia ali alguma coisa que podia ser interessante. Ele está a fazer uma produção a IMTA neste momento. Não está a fazer isto. Nem tem que fazer isto. Nem tem que cumprir todas as regras teóricas que se fala muito quando estamos a pensar em IMTA, que é tirar mais ou menos nutrientes. Tudo isso é acessório, é extra e, como já falamos desde 2000, ninguém paga por esse tipo de serviço. Portanto, o que interessa no final do dia, os produtos terem uma utilidade, seja para o mercado, seja para reintroduzir o que está a fazer na sua própria produção de uva, como fazem em África do Sul, a produção de uva também, de algas vermelhas para o Avalon que eles próprios produzem. Portanto, há vários exemplos da IMTA que vão surgindo um bocadinho por todo o mundo e não temos que ficar presos a este conceito de um esquema muito completo, muito integrado, onde agora ainda podemos, inclusivamente, pôr outros níveis tróficos, como o Hugo falou muito bem. Tudo isso, teoricamente, é possível, mas não tem que ser assim que temos que fazer o IMTA. Portanto, estes exemplos já existem. Outra coisa que também acho que é importante ressalvar, quando falamos da produção e da aquacultura, vocês percebem muito melhor do que eu, quando comparamos este tipo de atividade da aquacultura com a agropecuária ou com a agricultura, nós estamos ainda na fase de embrião, não é, de todos estes produtos. Da parte de algas e macroalgas, ainda mais. É uma atividade ainda mais recente do que a produção animal. E, portanto, mais uma vez, para ressalvar esta questão da teoria, nunca podemos esperar, acho eu, nos tempos mais próximos as coisas mudam muito, e eu não estou a imaginar isso, que haja uma receita única para aplicar o método IMTA em toda a parte do mundo. Da parte dos peixes, e posso estar a dizer uma maneira muito grande, mas da parte dos peixes, vocês sabem, muitas vezes os peixes já são selecionados, já são produzidos com um determinado património genético que sabem que é o melhor para ele crescer, tem a questão da temperatura, dependendo da temperatura vocês dão mais ou menos ração, eles crescem mais ou crescem menos, depois tem que ver as qualidades da água. No caso das macroalgas há muitas mais coisas que influenciam a performance das algas, desde logo a alimentação para elas aos nutrientes, ter mais ou ter menos, é a questão da temperatura, é a questão da luz,
um dia o trabalho que o Francisco estava a fazer, por exemplo, com aquela percentagem de entre 10% e 20%, se durante aqueles 23 dias estiverem no lado aqui no Algarve, aquela produção foi alterada logo imediatamente. Portanto, tudo isto são fatores que, quando fazemos o cultivo das macroalgas em sistemas abertos como este, nós não conseguimos controlar tão bem como a produção, por exemplo, de peixe. Tudo isto são fatores que têm que ser vistos caso a caso e ninguém espera que algum dia já alguém que consiga dizer, eu vou aí montar uma produção aí é tipo chave na mão. Isso não acontece pronto. E é preciso ver todos estes fatores caso a caso. E a melhor forma de fazer é como conseguir fazer o top, começar a experimentar. Tem a área, tem alguém interessado em meter as mãos na massa, começar a experimentar e ver com os próprios olhos o resultado e a vantagem daquilo que está a fazer. No caso da Alga Plus, nós também temos um sistema destes de tanques em terra, neste caso em Aveiro. A empresa original é a Mater Aqua, terreno, e ainda acho que existe, é uma empresa que produzia robalo e dourada já há quase 25 anos, quando nós fomos para lá produzir as nossas macroalgas. Neste momento, desde o ano passado, nós também tivemos que, infelizmente, como não queríamos tornar-nos especialistas em peixe, assumir também a gestão da produção de peixe, pelas razões que eu disse anteriormente, porque a pessoa que tomava conta desta agricultura faleceu, não havia ninguém interessado em explorar a parte do peixe e nós precisamos que o peixe lá esteja para manter a qualidade do nosso produto principal, que são as macroalgas. Claro que os peixes também vão ser um produto, esperemos conseguir fazê-los crescer para vender, fazer dinheiro com o peixe, porque se vocês conseguem, nós também esperamos conseguir alguma coisa, menos equilibrar, mas o nosso foco continua a ser as macroalgas. Okay? Não vou explicar como isto funciona, mas já começo a ouvir ali alguns números. Nós, o ano passado, produzimos, não chegou a 40 toneladas, na verdade, são 37, 38. Este ano já passamos das 42. E fazemos, já para responder aqui à questão, fazemos com o selo de produção biológica. Nós temos o selo de produção orgânica para as nossas algas desde 2016. Nessa altura ainda não tomávamos conta da parte do peixe e aí tínhamos algumas condicionantes que era não podíamos usar a água diretamente do tanque onde o peixe estava a ser produzido. Podíamos retirar a água do tanque do lado, onde já não havia peixe em produção há não sei quantos anos, e podíamos fazê-lo. Neste momento, desde o ano passado, os peixes que nós povoamos já são peixes de uma maturidade certificada, a produção dos venenos biológicos, a ração também é uma ração biológica, portanto temos todo o sistema integrado. E isto é possível precisamente porque num sistema INTA, ao contrário, por exemplo, da necessidade de o Leonardo lá em baixo de fertilizar as nossas algas, nós não temos essa necessidade. Não existe neste momento nenhum fertilizante para a aquacultura, para as algas, que seja certificado orgânico. Existem alguns fertilizantes para a agricultura que são certificados orgânicos, para tipo direto podemos usar, mas depois os químicos e a composição deles não funcionaria na questão da água salgada, não estaria disponível para as nossas algas. Portanto, tecnicamente, não seria possível, ainda que legalmente fosse. Em termos práticos, como eu disse também inicialmente, para nós não faz sentido. Nós queremos ter os peixes lá a produzir os nutrientes inorgânicos que depois as algas podem usar. Portanto, tudo o que é necessário para esta produção biológica claro, de uma forma muito simplificada, não adicionar nada à água, não ter necessidade de adicionar nada à água. Nós não temos necessidade de adicionar nada à água. Também não temos necessidade de usar químicos para qualquer tipo de tratamento ou desinfecção. O único químico que é permitido e que nós usamos é hipoclorito para lavar os nossos tanques, para lavar os equipamentos. Ponto final. Mas que tudo se resume a conseguir cumprir estas regras. No caso da produção integrada, pela riqueza da nossa água, pelas produtividades que temos, não temos que fazer essa adição. Portanto, logo à partida foi, depois de passar a toda a parte burocrática, né, porque há uns anos atrás não havia ninguém preparado para certificar uma agricultura biológica em Portugal, né? Nem o Ministério, em termos de parentes, nem o Ministério da Agricultura tinha um formulário preparado para se fazer esse requerimento. Portanto, a própria SATIVA teve que primeiro pedir ao Ministério da Agricultura para criar um novo formulário para eles poderem certificar como entidade certificadora e depois fazemos o nosso pedido. Mas pronto, isso são outros temas. Então, vou perder aqui muito tempo. Isto liga com aquilo que eu disse anteriormente, né, de conhecer muito bem o nosso sítio de produção, quais são as características desse sítio, e depois fazer um trabalho para esse local, quais são as espécies de macroalgas que nós achamos que são as mais adequadas. Nós fizemos algum desse trabalho no início, experimentamos várias delas, algumas ficaram para trás, não, por exemplo,
palmária, palmata e outros não porque nós conseguimos produzir, mas simplesmente porque nós conseguimos produzir durante todo o ano, só conseguimos produzir durante uma parte do ano. Portanto, isso para nós deixou de ser interessante a partir do momento em que todas as outras são produzidas durante todo o ano, portanto, conseguimos muito mais estabilidade. Então, deixamos de focar nestas e já temos suficiente para nos entreter com as outras espécies acima. Então, temos muitas vezes esta discussão lá em cima, já achamos que são espécies a mais para estar a produzir no mesmo sistema. Depois já temos os peixes agora. Mas estas são basicamente as espécies que nós neste momento produzimos, é a uva, a gracilária, 2 espécies de pórfira, um nori, as tais espécies que se usam no sushi, e uma espécie de alga verde, o colantomentosum, que inicialmente começamos a produzir a pedido de uma empresa de cosmética e hoje em dia vendemos mais para restaurantes que para essa empresa de cosmética. Curiosidade. Portanto, isto para dizer então que é preciso que, para o nosso local e conhecendo as características do nosso local, conhecer depois um bocadinho do que é a flora de algas na proximidade, desde logo nenhuma destas espécies é asiática ou vem de outro local do Atlântico, são todas espécies da nossa costa, seguir a legislação, aquilo que é possível fazer e conhecer bem as questões técnicas da produção destas algas e ver se elas se adequam de facto ao nosso local. A prova dos 9 vai ser ter a mão à massa e começar a fazer. Ter 1 mês, 2 meses, meio ano, 9 meses, 1 ano de dados e aí é que percebemos claramente se conseguimos e em que nível aqui conseguimos fazer. Só para vos dar também então mais alguns números em relação à nossa... Podemos dar exemplo de outras, mas tornava-se a apresentação muito comprida. A nossa uva rígida é responsável por cerca de 90% da nossa produção. Bem? Isto representa a maior parte do que a alga faz. Produzimos de facto a gracilária, a pórfira e a gracilária cerca de mais de 1 tonelada por ano. A pórfira do ano passado não chegou a 1 tonelada e o código andou umas 600, 700 quilos. Daquelas outras 3 espécies são minoritárias comparadas com a uva. Portanto, de facto, isto representa a maior parte do nosso negócio, digamos assim. Há algumas das características, já alguns dos números, vemos aqui alguma produtividade, isto também é peso fresco, não é comparável com o veterinário. A nossa relação, é muito comum usarmos esta relação 1:10, nós não usamos a relação 1:10 porque nós não vendemos alga seca. Quando falamos desta relação peso fresco, peso seco, é alga seca com 0% de umidade, né? Portanto, um padrão científico, digamos assim. Depois, na prática, quando estamos a vender a alga ao cliente, a alga nunca vai com 0% de umidade. Depois, na prática, a nossa relação, em termos comerciais, quando pensamos, é 1:6, 1:7. Depois da espécie também varia um bocadinho. Okay? E isto é o valor que nós conseguimos, não está muito longe daquilo que tu achavas que era necessário na Austrália, né, para pagar. Posso dizer que há clientes para os quais conseguimos vender 35 euros por quilo de alga seca, alga seca desidratada com mais ou menos 12, 13% de umidade. Há outros que pagam um bocadinho menos e depois tem muito a ver com a qualidade da alga que estamos a produzir. Né? Durante o mesmo ano podemos ter alga com qualidade ligeiramente diferente, fatores que nós ainda não conseguimos controlar. Por exemplo, a pigmentação da alga pode variar, temos que controlar muito bem a densidade, porque mediante a disponibilidade de nutrientes e a luz podemos ter mais crescimento, mas ter uma alga menos verde, digamos assim, e não quer dizer que essa alga tenha pior qualidade necessariamente, mas tem logo uma qualidade visual diferente, e logo a partir disso é suficiente para um cliente dizer, não, eu não quero essa alga, quero que a minha alga esteja mais verde, mais escura. E todos estes fatores que nós não imaginávamos no início são fatores que interferem, tal como na dourada, não é? O aspecto da dourada. Portanto, agora, em Portugal não, mas esses clientes que compram a granel, os franceses têm esse tipo de cuidado com o aspecto da alga. Portanto, é a limpeza da alga, é o aspecto visual, são folhas mais partidas, mais largas, a cor, e depois, claro, há questões de segurança alimentar que também temos que cumprir, não é? Não, alguns provam, sim, provam, e quando provam sentem a textura, mas não chegamos a esse ponto. Mas sei que, por exemplo, com o nori existe essa característica muito definida. Já pode ser um chinês ou um japonês a provar e a fazer o grade do nori 1, 2 ou 3 conforme o sabor, conforme a textura, conforme a espessura da alga. Já agora não parece, na Austrália a gente produziu também para o mercado japonês, quando não tiveram um desastre. Eles vinham com plantón
Se possível, eu quero este aqui. E se não é igual a este, já vai para lá. Então depois eles queriam que a gente numa escala grande, o que é que vocês produzem lá em depois de fazer? Então andávamos nós a tentar mudar alguns parados que é possível para que ficar sem usar quadrados artificiais. Sim. Nós temos agora um programa de controle de qualidade, começamos em março este ano, e um dos parâmetros que usamos é também fazer uma escala, um pantone, uma escala, e fazer para cada tanque, para cada a correspondência àquele pantone. Vamos ver se depois conseguimos alterar alguma coisa e ter alguma produção sustentável. Sempre conseguimos alterar algumas coisas em termos de nutrientes, por exemplo, se demos mais explorar nutrientes, pelo menos de uma forma quase imediata, de 2, 3, 4 semanas, na fase final, mas conseguir suster isso ao longo do ano, sempre com aquilo, ainda não estamos nessa fase. Mas a evolução é este tipo para as algas. Portanto, isto também é bom, porque há pessoas que estão dispostas a pagar mais por esse tipo de qualidade, não é? E, como dizia antes, depois há a questão da qualidade de segurança alimentar, que isso aí não tem nada a ver com o aspecto visual na analista, é conseguir que as algas que sejam produzidas por nós sejam seguras para consumo humano. E responder também diretamente ali à dúvida do Francisco, todas estas toneladas que são produzidas nos nossos tanques, todas elas são lavadas. Portanto, nós temos uma estação de lavagem, neste momento, desde junho deste ano, já temos uma segunda máquina. Tivemos uma que compramos inicialmente, depois não era muito eficiente, entretanto já conseguimos adquirir uma máquina nova que nos consegue lavar entre 100 a 200 quilos, dependendo da qualidade da alga, à entrada, por hora de alga. Portanto, neste momento é mais daquilo que nós necessitamos. Nós temos um plano de crescimento e de expansão que vai necessitar desse tipo de capacidade. As algas são lavadas com água salgada ou água doce. A maior parte dos clientes quer que elas sejam lavadas com água salgada, mas que essa água tem que ter uma qualidade microbiológica que permita que à saída da máquina a alga esteja pronta a comer ou ir para um saquinho, como as saladas da Vita Cresce que compramos no supermercado. Não é? Eu não vinha falar muito sobre essas questões mais técnicas, mas posso dizer que nossas algas, depois de serem lavadas, ou são salgadas ou são desidratadas. Seguem este caminho apenas para lhe dar maior tempo de vida. E isto aqui só para botar a perspectiva do que foi a nossa evolução nos últimos anos. 2016, 2012 andávamos nós a tentar basicamente produzir gracilária, depois percebemos que isso não era possível. Em 2012 começámos a trabalhar no terreno, já na Materaca, a adaptar, a levar para lá o mesmo tipo de sistema de tanques que usávamos no Cipur, uns tanques circulares de 1000, 1500 litros. Depois começámos a adaptar tanques que o sistema não tinha lá, que ele deixou de usar como pré-engorda. Fomos adaptando aqueles tanques até chegarmos à configuração que vimos naquelas fotografias anteriores, e a partir daí começámos então a conseguir colocar algum produto no mercado. O salto maior deu-se em 2017, 2018, em que de facto conseguimos fizemos alguns investimentos a nível de produção e processamento, e demos um salto importante a nível de faturação. Pensámos que este ano íamos conseguir ter um investimento feito para uns raceways, para a produção de macroalgas, que nos ia permitir quadruplicar a nossa produção, mas não conseguimos fazê-lo. As obras estão a começar agora em novembro, mas esperamos que no próximo ano consigamos dar esse salto. O investimento em termos de lavagem, por exemplo, já foi feito, em termos de abastecimento de água também, de capacidade de secagem, de desidratação, também temos esse investimento. Agora precisamos de pôr no terreno a parte principal, que é a produção. E aí conseguimos dar um salto ainda maior. Então, vos posso dizer desde já que neste momento a Alga Plus não é sustentável apenas e só porque aquela produção de nori e de código consome muito dos nossos recursos humanos são para ali. Se excluíssemos os recursos dedicados àquela produção e que nos focássemos apenas na produção da alface do mar, o negócio já era só por si sustentável. É uma questão de estratégia, porque há muita procura de algas na Europa, há vários projetos a conseguir, a tentar, acho que será uma questão de tempo, esperemos nós, até consigam produzir uva com a qualidade com que nós estamos a fazer agora e em quantidades, e portanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer com a pórfira e com o código requer um bocadinho mais de conhecimento científico, mais controle, portanto nós continuamos a investir praticamente desde o início, desde 2013, 2014, temos muito trabalho feito com a pórfira e com o código, mas mais com a pórfira, para nos permitir estar um bocadinho à frente e conseguirmos, neste momento somos os únicos produtores na Europa de pórfira. Há bocado alguém falava, já não sei, produzir 50 quilos não faz sentido, se conseguimos produzir uma tonelada, isso faz sentido. Todos pensamos assim, mas posso-vos dizer que se nós ligarmos a algumas das pessoas em França e dizer temos aqui 5 quilos de pórfira
para vos vender, eles compram os 5 kg de fósfora e pagam o que for preciso para mandar estas espécies para lá. Tal é a necessidade e a procura e a vontade que eles têm destas espécies. Portanto, esse investimento nessas espécies está, de facto, a consumir muito os nossos cursos e nós esperamos que venha a dar lucro no futuro, a compensar. Okay? E com isto, deixo só algumas imagens do que são produtos que existem já no mercado, na realidade, onde nós tentamos incluir as nossas algas e assim fazer o tal trabalho de missionário que o André falava. Portanto, nós deixamos de tentar convencer as pessoas a comprar a alga e a cozinhar a alga, portanto, será depois numa fase posterior. O que procuramos agora é integrar as nossas algas em produtos que as pessoas estão prontas a consumir, que as pessoas podem comprar, consumir e assim vão percebendo que não têm que comer a comida asiática para consumir as algas, né? Sempre com estes claims da questão nutricional para a parte das algas, para quem quer fazer as algas no negócio, é fundamental. Okay? E obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada.